A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus, é muito bom estar na casa de Deus. Não existe outro lugar. A Bíblia diz que é aqui que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui que Ele responde, é aqui que você ouve uma palavra, e é aqui que mais uma vez Deus vai instruir e orientar a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 117. Nós vamos falar um pouco do Salmo 117, que é um salmo, é o menor capítulo, apesar de salmo não ser capítulo, mas só para que os irmãos entendam, o Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. Compõe-se apenas por 2 versículos. Nós vamos falar rapidamente sobre ele e depois já entraremos também no Salmo 118. Interessante é que o Salmo 117, ele era cantado, regido, em quase todas as cerimônias dentro do templo. Por ser um salmo curto, por ser um salmo de 2 versículos, todas as vezes que ia fazer alguma cerimônia ou algum ato dentro do santuário, eles liam e cantavam este salmo em louvor e exaltação a Deus. E também ele era cantado e regido antes de alguns outros salmos. Então, por isso que nós vamos falar um pouco sobre ele, que tem muita coisa de Deus para nós no Salmo 117, e depois entraremos, se Deus permitir, ainda hoje no Salmo 118. Amém? Então vamos ler os dois juntos, tá? Entendendo o que o Espírito Santo está falando no nosso coração, e depois nós discorremos para absorver aquilo que o Espírito Santo tem para nós hoje à noite. Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 118. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre.
Amém. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O Salmo 17 tem uma expressão que o mesmo Salmo 18 repete, que é o seu amor dura para sempre. O Salmo 117, nós vamos intitulá-lo de um tributo ao Deus da esperança. Um tributo ao Deus da esperança. Estamos em um ano onde o Espírito Santo nos falou que nós iremos vivenciar um ano de esperança, daquilo que nós talvez não tínhamos mais conhecimento de que ia acontecer, ou alguma coisa de que nós esperávamos, e humanamente falando, por uma necessidade ou outra, nós achamos que nada mais vai acontecer. Nós cremos em um Deus de esperança, um Deus que Jó diz no seu livro que mesmo que uma raiz estiver morta, cortada, lançada sem vida, ao cheiro das águas ela brotará. Na presença de Deus há esperança, na intimidade com Deus há esperança, na oração há esperança, no culto há esperança, na adoração há esperança, em uma vida de fidelidade com Deus há esperança. E o salmista abre o Salmo 117, dizendo: louvem o Senhor. Quem? Todas as nações. Exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Louvar e exaltar é reconhecer o que Deus é. Quando nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor, nós estamos louvando e exaltando, reconhecendo aquilo que Ele é, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo que tudo está no controle das suas mãos. Nós não o exaltamos e o louvamos simplesmente porque nós gostamos de fazer isso. Nós precisamos entender o porquê é que nós louvamos e exaltamos a Deus. Qual é a razão do nosso louvor? Qual é a razão da nossa exaltação? E o salmista diz que essa atitude deve ser feita por todas as nações e por todos os povos. Porque a Bíblia diz que não há Deus fora do nosso Deus. Ele é único. Ele é soberano. Ele é o único que precisa ser adorado, exaltado e louvado por mim e por você. Deus não faz acepção de pessoas. A convocação de Deus é para todos quantos o desejam. A convocação de Deus é para todos quantos o aceitam ou os que desejam aceitar como Senhor e Salvador de suas vidas. E aqui vai um ensino para mim e para você hoje à noite. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que é que nós fazemos? Guarde isso no teu coração. Não faça acepção de pessoas. Deus transforma qualquer pessoa, qualquer situação. Deus tem poder, irmãos, nós precisamos crer. A nossa missão é louvar e exaltar. A nossa missão é crer. A nossa missão é viver intensamente a palavra de Deus. No louvor e na exaltação a Deus, nós encontramos esperança. A esperança não vem simplesmente por vir. A esperança, ela vem juntamente com a nossa atitude de louvar a Deus, de exaltar a Deus, de vivenciar Deus, de agradar a Deus, de estar 100% e plenamente na sua presença. Quando nós louvamos a Deus, quando nós exaltamos a Deus, quando nós projetamos a nossa vida para uma vida de santidade ao Senhor, nós transformamos automaticamente as nossas desesperanças em esperanças. Por quê? Porque quando você o exalta, o adora, quando você tem uma vida de intimidade, você traz para a sua vida o Deus da esperança. Você cria um ambiente na sua vida onde o Deus da esperança tem prazer em ficar. E aonde Deus está, tudo permanece do mesmo jeito? Aonde Deus está existe transformação. É nova criatura. É de glória em glória. É vivendo a cada dia. É melhorando a cada dia. É a cada dia mais buscando a santidade. Retirando da nossa vida tudo aquilo que não agrada
o coração de Deus. E o salmista diz que o louvor e a exaltação é por um só motivo. O versículo 2 fala do Salmo 117. Porque o amor de Deus é imenso. Não se mede o amor de Deus. Tanto que quando a Bíblia descreve a vinda de Jesus, ela fala que Deus amou o mundo de tal maneira. De uma forma que nós não podemos explicar. Como que Deus ama pessoas que praticam atitudes tão abomináveis. E Deus ama. Deus se preocupa. Deus está esperando. Deus está trabalhando. Deus tem bênção, Deus tem milagres, Deus tem salvação para todos quantos desejarem a sua presença. O nosso louvor e a nossa exaltação, irmãos, elas fazem com que as nossas circunstâncias da nossa vida sejam transformadas. Porque nós estamos louvando e adorando no reconhecimento de um Deus que nos ama. De um Deus que diz, para a parte B do versículo 2, a sua fidelidade não é por um momento só. Deus não age de acordo com a sua circunstância. Deus nos ama e é fiel para sempre. É inerente ao seu caráter. Ele é amor e a sua fidelidade dura para sempre. Quando você louva, quando você exalta, quando você reconhece esse amor, quando você reconhece essa fidelidade do Deus Todo-Poderoso sobre a minha e a sua vida, circunstâncias que eram de desesperanças começam a ser transformadas em esperança. Um exemplo da Bíblia, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 21 e 22. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando eles começaram a louvar e a exaltar o nome do Senhor, dizendo: sejam gratos, deem graça a Deus, reconheçam a sua grandeza, reconheçam a soberania, pois o seu amor dura para sempre, aleluia. É assim que nós alcançamos as vitórias, louvando e exaltando em todo momento, reconhecendo o seu amor, reconhecendo a sua fidelidade, que duram para sempre. Um outro exemplo de dois homens que estavam em um primeiro momento desesperançosos pela situação que se encontravam, mas encontraram no louvor, encontraram na exaltação, encontraram no reconhecimento do amor de Deus, da sua fidelidade, uma solução para que Deus pudesse livrá-los daquele momento. Atos capítulo 16, do versículo 24 ao 26, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Louvaram e exaltaram o nome do Senhor. E a pergunta é: o que é que nós temos feito nos dias difíceis? O que é que nós temos feito quando algumas circunstâncias da nossa vida, permitidas pela mão de Deus, sejam desesperançosas por um momento, para que Deus entenda qual será a nossa reação? O que é que Deus tem ouvido dos nossos lábios, quando somos aprisionados por um momento, por amor a Ele, por viver uma vida de fé, por acreditar contra tudo aquilo que o mundo acredita? Você está indo na contramão do mundo. O mundo diz que isso é balela, o mundo diz que o céu não existe, o mundo diz que o inferno não existe, mas nós estamos na contramão, crendo em tudo isso. E o que é que nós temos feito? Quando a própria vida nos aprisiona, quer nos calar. O que é que Deus tem ouvido do meu e dos seus lábios? Louvor, exaltação, gratidão, como fez o rei, como fez Paulo e Silas.
Quais são os princípios que nós achamos que nós vamos reverter que é aquilo que é ruim em bênção? Vivendo uma vida desregrada? Negativo. Vivendo uma vida onde não se preza a santidade? Negativo. Olhando para onde não é para olhar? Tocando onde não é para tocar? Negativo, meu irmão. Ou você põe louvor e exaltação nos seus lábios, reconhecendo o amor e a fidelidade dele. Ou você muda a sua história com a ajuda do Espírito Santo. Uma vida mais compromissada. Uma vida de louvor. Uma vida de adoração. Uma vida de exaltação. Uma vida de reconhecimento que o seu amor dura para sempre. E que a sua fidelidade dura para sempre. A Bíblia diz que mesmo que em você sejamos infiéis, Ele permanece fiel. A Bíblia diz que mesmo que minha mãe que amamente esquecer do seu filho, Deus não esquece de você. Que a partir de hoje nós possamos colocar louvor e exaltação nos nossos lábios, a começar de mim. Nos dias difíceis, o que é que Deus tem ouvido dos meus lábios e dos seus lábios? Leve isso para o seu travesseiro hoje à noite e que seja uma oportunidade para você melhorar a nossa comunhão com Deus. Louvá-lo e exaltá-lo por um só motivo, porque Ele é o único que verdadeiramente te ama e é fiel a você. Amém? Louvá-lo e exaltá-lo porque Ele é o único que verdadeiramente te ama. Se há alguém que entende de amor é Deus. Se há alguém que sabe o que é amor é Deus. Esse nos ama. Esse sabe o que está fazendo. E Ele te amou antes da fundação do mundo. Então exalte-o por isso. Se você quer um motivo hoje para você exaltar e engrandecer e louvar o nome dEle, simplesmente por esse motivo, porque Ele te ama. O seu amor e a sua fidelidade duram para sempre. Não é por um só momento, é para sempre. Deus nos ama para sempre. Deus nos guarda para sempre. A fidelidade dEle é para sempre. Que nós possamos reportar a Deus com as nossas atitudes e com a nossa vida, tributar mais ao Deus da esperança, o único que verdadeiramente tem a esperança que você precisa. Aqui na terra você pode até achar que vai encontrar esperança em alguém, ou em algum lugar, ou em alguma posição. A verdadeira esperança vem de Deus. O verdadeiro amor vem de Deus. A verdadeira fidelidade vem de Deus. Aqui embaixo você não vai encontrar nada disso. Deus te ama. Deus merece o seu louvor, a sua exaltação. E Ele é fiel a mim e a você em todo o tempo. Josafá estava sendo invadido por 3 grandes nações. Louvou a Deus, exaltou a Deus e recebeu a sua vitória. Paulo e Silas foram presos por falar desse amor tão grande, por bater de frente, por defender esse evangelho a qualquer preço. Foram aprisionados, mas no louvor e na exaltação encontraram um Deus, que é o Deus do de repente. Quando você está louvando e exaltando, quanto menos você espera, aleluia, Deus faz o impossível. Deus realiza o impossível. Glória a Deus por isso. Então, Salmo 117, um tributo ao Deus da esperança, tributando-o e louvando-o com o nosso louvor e com a nossa exaltação, no reconhecimento de que o seu amor e a sua fidelidade duram para sempre. Esse é o grande motivo que nós precisamos priorizar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que possamos exaltá-lo para todo sempre. O Salmo 118, já lido, vai falar também em algumas expressões que o amor de Deus dura para sempre. E o título do Salmo 118 é A Esperança na Desesperança. A do verbo existir. Existe esperança na desesperança. O nosso Deus reverte toda e qualquer situação. Creia nisso hoje à noite. Há esperança na desesperança. Esse é um conflito muito grande dentro de nós. Esse é um conflito que não deveria existir, mas ele existe dentro de nós.
Um conflito de que alguém que hoje está bem espiritualmente, está louvando, glorificando, esperançoso, adorando, lendo a Bíblia, ora. Mas existem alguns dias das nossas vidas que não poderiam existir, que nós não somos os mesmos, mas deveríamos ser. Esse é um conflito, esperança, desesperança, momentos difíceis, situações difíceis, notícias difíceis, vai ter esperança, vai acontecer algo, vai mudar, e nós ficamos em um conflito, e nós às vezes nos deixamos levar pelos conflitos, e às vezes até deixamos de ter esperança, diante da situação difícil que nós estamos atravessando. Deus é o Deus da esperança. E se há algo incrível na nossa vida, seja qual for a situação, é quando estamos atravessando por um momento difícil, por um momento de desesperança, por um momento que humanamente você olhando nada vai acontecer. A coisa mais linda é quando você encontra algo ou alguém ou uma situação para você se apoiar. Não é verdade? Quando você passa por um momento difícil e você encontra uma notícia, uma pessoa, enfim, que você pode se apoiar, e nesse apoio você encontra uma luz, você encontra uma esperança, você começa a perceber que alguma coisa vai mudar. Deixa eu dizer algo para você essa noite. Essa pessoa que você precisa se apoiar todos os dias é Deus, e mais ninguém. O apoio que nós precisamos está em Deus. Ele é a fonte inesgotável. O apoio que nós precisamos nos dias desesperançosos, nos dias difíceis, é Deus, irmãos. Eu não sei qual é o caminho, ou quais são as pessoas, ou quais são os lugares que você tem procurado para reverter o seu dia difícil, para reverter aquela situação difícil, mas Deus é o único que precisa ser procurado por nós na oração, no jejum, na leitura, na intimidade, na santidade, nas palavras, nos pensamentos, fazer com que nós sejamos os mesmos, quando tudo tinha esperança, permanecer o mesmo, quando a notícia não foi tão agradável. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. O Salmo 118 vai nos levar a alguns cenários, que nós vamos analisá-los, para que nós possamos aprender algo de Deus hoje à noite. Há esperança na desesperança. Eu fui ao banco antes de vir para casa, e quando eu cheguei na porta de casa, eu fui catar a chave na minha mochila e percebi que a minha carteira não estava dentro da bolsa. E o primeiro momento é de desespero. Tinha coisas dentro, enfim. E eu ia pregar e a nossa alma já quer desviar para o outro lado, tentar solucionar e não tem o que fazer, porque o banco já fechou. E eu entrei em casa e fui olhar melhor a mochila e realmente esqueci no banco, não sei o que tinha acontecido. Me acalmei, falei, Deus, minha filha veio, estava dormindo, acordou, pai, o que aconteceu? Eu estava agitado lá na sala, falei, filha, esqueci a carteira lá no banco. Ela simplesmente olhou para mim e falou assim, pai, Deus sabe de todas as coisas, e foi para o quarto. Falei, puxa vida, é minha carteira. Ela, assim, para mim, o tratamento dela como se fosse assim, pai, nada é por acaso. E foi para o quarto. Falei, eu pensei, puxa vida, Deus está falando comigo. Eu tomo conta de tudo. Liguei no banco, a mulher atendeu, era 5:06, falei, moça, a carteira está lá no balcão. Tem um negocinho de papelão, uma propaganda sua, está lá. Não, moço, já fomos lá, já mandamos gente lá, não está. Bom, desliguei o telefone, liguei no banco, cancelei o que tinha que ser cancelado. 10 minutos a mulher me liga. Senhor Luciano, sua carteira estava justamente onde o senhor falou. Está aqui achada. Eu dei um glória a Deus no telefone, agradeci. Então são situações que quer criar turbulência na nossa vida.
Situação pequena, uma carteira, mas existem outras notícias que nós recebemos diariamente que quer tirar o nosso foco do Deus da esperança. Deus pode todas as coisas. E mesmo que algo aconteça que fugiu do seu controle, Ele continua no controle. Ele é o Deus da esperança e Ele pode todas as coisas. O primeiro cenário que o salmista vai nos levar no Salmo 118 está dentro dos 4 primeiros versículos, que são eles: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Mais uma vez, uma expressão usada no Salmo 117. Louvem ao Senhor, porque o seu amor é imenso, a sua fidelidade do Senhor dura para sempre. O amor e a fidelidade duram para sempre. E o Salmo 118 enfatiza a Israel, a nação escolhida, aos sacerdotes, aqueles que na época intercediam junto a Deus pelo povo, e abrangendo aos que temem ao Senhor. Todos que estão na presença de Deus precisam ter a consciência que o amor de Deus dura para sempre. Mas o versículo 1, ele fala: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O primeiro cenário que o salmista quer nos levar é um cenário de gratidão, irmãos. Nós temos falado tanto sobre isso, ser gratos a Deus, dizer a Deus obrigado por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. O Espírito Santo precisa ouvir mais isso dos meus e dos seus lábios. Mais gratidão, porque você acordou com saúde, porque você está perfeito, porque você tem Deus, porque você pode ler a palavra, você pode orar que tem um Deus que vai te ouvir. Ser gratos porque Ele é bom, a sua bondade, o seu amor, a sua grandeza duram para sempre. A maior esperança nossa é que nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor. O amor de Deus não desiste de você. O amor de Deus te instrui a cada dia. O amor de Deus te incentiva a cada dia. O amor de Deus anda com você a cada dia. E o amor dele não dura só um momento, não dura só uma situação, não dura só um dia. O amor dele dura em toda e qualquer circunstâncias da minha e da sua vida. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não é passageiro. O amor de Deus não é interesseiro. O amor de Deus não é circunstancial, não é fictício, não é limitado. O amor de Deus não analisa para depois amar, como nós fazemos. Não. Deus nos ama e ponto final. Deus amou a humanidade e ponto final. Deus está interessado na sua vida, então nós precisamos agradecer mais a Deus, por esse amor tão sublime, por esse amor que cuida de mim e de você, por esse amor que nos orienta todos os dias. O salmista diz: deem graças ao Senhor, agradeçam a Deus, porque Ele é bom. Infelizmente, nós temos presenciado a igreja buscando outros focos. E o amor de Deus ficando em segundo plano. A bondade de Deus ficando em segundo plano. Eu não falo a igreja específica, mas o povo de Deus. Qual é o foco da sua adoração? O que é que você veio fazer aqui hoje à noite? Qual é a razão da sua leitura bíblica? Qual é a razão do seu glória a Deus? Qual é a razão do seu aleluia? O salmista diz: deem graças a Deus porque Ele é bom. A bondade de Deus nos alcança. A bondade de Deus renova a sua misericórdia todos os dias. E a Bíblia diz que esta é a causa de nós não sermos consumidos. A bondade de Deus age em nosso favor. A bondade de Deus repreende os demônios. O pastor pregou uma época
uma palavra aqui, que se nós pudéssemos, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, para que nós pudéssemos enxergar quantas armadilhas do inferno Deus desfaz todos os dias das nossas vidas que você nem imagina. Quantos projetos desfeitos do inferno, planejados por nós naquele dia, que Deus desfez, que nós nem imaginamos. O seu amor dura para sempre. Agradeça mais a Deus. Renda mais gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O seu amor é contínuo, o seu amor é constante, o seu amor é verdadeiro. O seu amor é real. O seu amor sustenta, o seu amor levanta, o seu amor capacita. O amor de Deus é poderoso. O amor de Deus é a razão de nós estarmos aqui hoje à noite. A cruz do Calvário é o maior exemplo do amor de Deus. E é por isso que estamos aqui. Porque o seu Filho foi à cruz, em nosso lugar, e o véu foi rasgado de alto a baixo, para que nós tivéssemos acesso a Deus, tivéssemos vida e vida com abundância. Então, o primeiro cenário que nós precisamos expressar, crendo que nos dias difíceis a esperança é ser gratos a Deus. Não deixe que a gratidão se perca por uma situação difícil. Não deixe que os seus lábios pronunciem palavras que ferem o coração de Deus por uma situação difícil. Continua sendo grato a Deus, porque Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é imutável. Ele não muda. Em Deus não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, que nós sejamos mais gratos a Deus. Este é o primeiro cenário que o Espírito Santo quer colocar dentro do nosso coração hoje à noite. Nos dias de desesperança, a esperança. Na gratidão a Deus, seja grato a Deus em todo o tempo. O segundo cenário, versículo 5 do Salmo 118. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. É dia bom, dia de angústia? Quem gosta? Ninguém gosta, né? Angústia quer dizer carência, dia de falta, dia de estado de ansiedade, dia de inquietude, dia de sofrimento, dia de tormento. Quem gosta disso tudo? Ninguém gosta. Só que às vezes nós somos conflitados com isso. E nós precisamos conviver. Nós precisamos entender que nesses dias, o salmista diz que na minha angústia, o que ele fez? Na minha angústia, clamei ao Senhor. O segundo cenário é a esperança nos dias de angústia. Você crê nisso? Você acredita nisso? Que nos dias de angústia há esperança? Que Deus está ali tomando conta de tudo? Nós precisamos nos dias de angústia clamar ao Senhor. O versículo é uma sequência. Você passa o dia difícil, você toma a decisão correta, que é clamar a Deus, aí o Senhor te responde, dando-te ampla liberdade, te livrando da angústia, aliviando a sua situação, transformando a sua situação, mudando a sua situação, trazendo uma situação de desesperança para uma situação de esperança. Na sua angústia, o que você vai fazer? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Jó declara no capítulo 19 do seu livro, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. É essa convicção que nós precisamos ter, irmãos, que o nosso Redentor vive, que o nosso Redentor controla tudo, que o nosso Redentor está no controle da minha e da sua vida, da nossa casa, dos nossos dias bons e dos nossos dias ruins.
que Jó disse para a esposa dele? Você quis só o bem de Deus e não quer o mal? Jó estava declarando a sua confiabilidade em Deus. Eu creio que Ele está no controle de tudo. A vitória de Jó não é em toda a sua caminhada. Apesar de as suas atitudes, né? Algumas ele prevalecia, algumas ele questionava, de quem estava passando por uma situação difícil. Mas a vitória dele começa lá no começo, quando ele perde tudo, o que ele faz? Blasfema? Reclama? Ele adora. Na angústia, ele clamou. E Deus respondeu. Passou? Passou. Mas lá no final do versículo, do capítulo de Jó, no capítulo 42, ele declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E a Bíblia fala que nenhum dos planos de Deus são frustrados. Ninguém frustra o plano de Deus. A angústia, o dia difícil, é plano de Deus, ele não vai ser frustrado. É um dia para você vencer, é um dia para você clamar, é um dia para você buscar, é um dia para você reconhecer que Ele continua sendo Deus, mesmo no dia da angústia, Ele não mudou. Aleluia! Há esperança no dia de angústia. Talvez hoje você esteja passando por um dia de angústia. Há esperança para você no nome de Jesus. Há esperança no reino de Deus. Quando você clama, Ele te responde, dando a você ampla liberdade. Olha que Deus maravilhoso. Ele responde e te dá ampla liberdade. Não é pouca, é ampla paz, é tudo. Ele dá tudo muito mais que você pensa, que você pede. Ele nos abençoa muito mais além, nos dando ampla liberdade. Então, o segundo cenário é a esperança na angústia. E o segredo é, clama ao Senhor. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu pai em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Terceiro cenário, versículos 6 e 7. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Terceiro cenário, a esperança no medo. O que é medo? Eu coloquei uma tradução para a gente entender um pouco mais a nossa vida diária. Medo é a incerteza das definições futuras. Nós vivemos com medo do amanhã. O que vai acontecer? O que vai resolver? Como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Nós vivemos com medo das incertezas que nós não podemos resolver. Você pode resolver o amanhã? Quem pode resolver o amanhã? Deus pode. Deus pode, porque o amanhã já está nas mãos de Deus. Então o terceiro cenário, irmãos, há esperança no medo. E qual que é essa esperança? O Senhor está comigo, diz o salmista. Não temerei. O que me pode fazer os homens? Abrindo um pouco essa expressão, essa pergunta, o que me podem fazer os homens? O que podem fazer a economia? O que pode fazer o desemprego? O que pode fazer a falência? Nada. Se você está com Deus, se você está andando com Deus, se verdadeiramente o Senhor está contigo, não precisa temer nada. Não existe medo se Deus está na tua vida. Eu vivo isso porque eu passei por isso muitos anos com medo de tudo, de tudo. Não, irmãos, hoje eu vivo o dia 3 de janeiro de 2017. Amanhã é outro dia. Hoje eu comi, glória a Deus. Estou vestido, glória a Deus. Bebi água, glória a Deus. Estou em paz com Deus, glória a Deus. Estou em paz com a minha família, glória a Deus. Não tenho nenhum inimigo sobre a face da terra, glória a Deus. Se eu morrer agora eu estou salvo, glória a Deus. Isso é o que importa. Para que medo?
O medo traz tormentos. O medo traz desespero. O medo nos tira o foco. E o salmista diz: o Senhor está comigo. Pronto. Ele é suficiente. Deus é suficiente. O Senhor está comigo. O que me pode fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. E aqui não só inimigos como homens, mas essa situação difícil, a falta, a perda, enfim. Você vai ver a derrota de tudo isso, se Deus permanecer na sua vida, se você continuar com esperança nos dias incertos. As circunstâncias podem ser incertas, mas o nosso Deus não erra. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, diz o salmista no Salmo 23, versículo 1. No mesmo Salmo, no versículo 4, ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É essa convicção que nós precisamos sair daqui hoje à noite. Deus está comigo, com você, ponto. Nada de medo, nada de angústia, nada de incertezas, nada de ingratidão, é só glória a Deus e aleluia, porque Ele está no controle e sabe o que está fazendo. Vamos encerrar, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus capítulo 6, vamos ler todos juntos, um capítulo bastante lido, bastante pregado, mas me permitam a expressão com muito carinho e amor, pouco vivido por nós. Vamos ler Mateus 6, do 25 ao 34, e assim encerraremos hoje o estudo e voltaremos na próxima terça-feira, se Deus assim permitir, encerrando o Salmo 118, a esperança na desesperança. Glória a Deus. Todos acharam? Mateus 6, do 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Oh Senhor, tem misericórdia. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E aqui vai o conselho do Espírito Santo para mim e para você hoje à noite. Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos, quem, irmãos? Quem que faz isso? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Curva a tua cabeça. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado porque saímos desse lugar hoje à noite, na total dependência do Senhor. Nos perdoa quando não acreditamos nas provisões divinas. Nos perdoa quando nos ansiamos ou nos desesperamos por situações que chegam à nossa vida. E nós procuramos outros caminhos, outras pessoas, outras circunstâncias. E deixamos de buscar aquele que pode todas as coisas, o Deus da esperança que és tu. Nos ensina, Espírito Santo,
a sempre correr para o Senhor. Ele é o Deus da esperança, em meio às nossas desesperanças. Ele é o Deus que reverte, seja qual for a notícia difícil que chega à nossa porta. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado por nos ensinar isso hoje à noite. Ser gratos ao Senhor em todo o tempo. Saber que há esperança na angústia e saber que há esperança no medo, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque podemos clamar ao Senhor nos dias de angústia. O Senhor ouve, responde e amplia a nossa vida. Obrigado pelo privilégio de poder ouvir a Tua voz. Obrigado por esta igreja em especial, por este púlpito que o Senhor tem preservado para que a veracidade da Sua palavra seja anunciada. Que nós jamais sejamos corrompidos por qualquer ideologia, por qualquer oferta. Ajuda-nos, Pai, a permanecer na Tua palavra, a louvar e a Te exaltar, porque o Teu amor e a Tua fidelidade duram para sempre. Nos ensina a dar graças ao Senhor, porque o Teu amor dura para sempre. A viver a Tua palavra, a andar pela Tua palavra. Abençoa o nosso pastor e a sua casa, em nome de Jesus. Que ele seja agora encontrado pelo Senhor, amparado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, ele e a sua casa, Pai. Nós, os pastores que o auxiliamos, abençoa a minha vida, do pastor Wesley, do pastor Marcos, que o Senhor tem dado o privilégio, Pai, de estarmos juntamente com ele. Abençoa nossas esposas, nossos filhos, cuida de nós, de todos os obreiros que servem esta casa, de todos os membros de Vila Nova, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, e só queremos a Tua verdade, a Tua palavra, saber mais do Senhor e viver mais do Senhor, em um mundo tão difícil, em um mundo que tem corrompido tantas pessoas, Pai. Tantas pessoas têm trocado por um prato de lentilha a Tua presença, por um momento de fome financeira, por um momento de fome de enfermidade, tem trocado a Tua glória por pratos de lentilha. Tem misericórdia de nós, Pai. Blinda a nossa mente e o nosso coração, para que eles jamais se corrompam, mas que permaneçam na Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome pelo Teu cuidado e pela Tua proteção. Cuida de cada um de nós, porque o Senhor sabe que nós precisamos, nós lemos na Tua palavra. Tira de nós toda ansiedade, mas acrescenta em nós a credibilidade, que Tu és o Deus da esperança. Nós Te louvamos por isso e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.